Bom dia a todos, pessoal aí de todo o Brasil. Já sei que temos gente de Teresina, São José dos Campos, de todos os lugares. Muito obrigada por estarem aqui com a gente hoje, 9 da manhã, pelo menos aqui em São Paulo, então bem cedo. Então muito obrigada antes de tudo, muito obrigada pelo tempo de vocês, por estarem fazendo esse investimento para entender um pouquinho mais sobre o digital, sobre o Google. E a gente realmente espera que possa ser uma manhã bem interessante para vocês, agências, clientes, todo mundo interessado no mundo online. Então, nossa proposta hoje é conversar um pouquinho sobre estratégias de presença online para capturar clientes e promover a sua marca, tá? Esperamos que seja uma agenda interessante para vocês. Antes de tudo, eu gostaria de começar a conversar um pouquinho. Já está aparecendo o slide, né? Tá tudo certo? Gostaria de começar por contextualizar um pouquinho o mundo em que a gente vive hoje, né? Acho que todos nós aqui presentes temos o prazer de viver um momento único da nossa história, que é o que a gente chama de revolução digital, né? Então a gente teve vários acontecimentos que mudaram a forma como a humanidade vive, né? A gente teve a Revolução Industrial, a Revolução do Aço, do Vapor. Então, assim, grandes invenções que mudaram a forma como a humanidade vive. Atualmente, a gente vive na Revolução Digital. Então, o digital veio transformar profundamente a forma como a gente vive as nossas vidas. Então, prazer todos nós aqui viver nesse momento único da nossa história. Mas às vezes quando a gente vive num momento de revolução, a revolução, como o próprio nome indica, ela acontece muito rápido. E às vezes a gente não se apercebe, não tem noção de como as coisas estão mudando tão rápido. Então eu vou trazer só aqui alguns números para trazer um pouco de contexto e para a gente ver como a nossa vida se transformou profundamente nos últimos 10 anos. 10 anos, um período muito curto, e como ela mudou. Há 10 anos atrás, quando a gente precisava de informação, o que a gente fazia? Eu ainda lembro quando estava na faculdade, precisava de fazer um trabalho de história, a gente tinha aquelas enciclopédias, né, enormes, com umas páginas fininhas, uns índices enormes, e a gente ia lá ver quem foi o terceiro rei de Portugal, lá, ficava lá pesquisando no índice. Hoje em dia, a cada dia tem 100 bilhões de pesquisas online no mundo. 6 bilhões. Hoje em dia, à distância de um clique, eu consigo aceder aqui no meu celular, no meu computador, em 2 segundos, toda a informação que existe no mundo. Quem foi o 40º rei da Macedônia? Eu consigo ir lá e aceder. Então, realmente, a informação se transformou muito rapidamente. Em termos de comunicação, há 10 anos atrás, não sei se vocês se lembram do telefones, né? Alguns ainda existem, eu na minha casa já não tenho, né? Outro dia um colega meu que tem filhos pequenos estava me contando uma história que um filho entrou lá numa casa antiga, numa fazenda, viu um telefone fixo desses que estão aí com fio, e ele perguntou pro pai: papai, o que é esse fio no telefone, né? Então, se a gente pensar, as novas gerações, elas já não sabem o que é um telefone com fio, né? Tem carta, né? Pessoas que ainda se comunicam por carta. A gente agora no Natal gosta de mandar assim uma carta para um parente que está antigo, mas não é uma coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? Tem fax também, era como a gente nunca foi uma coisa muito adotada, mas era uma forma de comunicação. Hoje em dia tem por dia 200 bilhões de e-mails e chats, né? Então, a gente aqui, são 9 e pouco da manhã, né? Acho que alguns aqui nessa sala, alguns de vocês que estão nos assistindo, eu aposto que já mandaram 10 e-mails, já trocaram 50 chats, né? Então, é realmente uma forma de comunicação que se transformou muito rapidamente. As pessoas estão muito próximas e a gente se comunica a toda hora com uma grande facilidade. Em 10 anos, se transformou completamente a nossa forma de se comunicar com os outros. Em termos de comunidade, bom, a gente continua, obviamente, indo nos bares, nas praias, mas certamente a gente passa muito tempo nas redes sociais, né? São 1 bilhão de usuários de redes sociais hoje em dia, mais de 1 bilhão. Então, se fosse um país, seria o 3º maior país do mundo. Então, realmente, a nossa forma de viver em comunidade, de ver com os outros, se alterou profundamente com as redes sociais, né? Então, a gente, para viver um acontecimento, precisa colocar nas redes sociais. A gente sabe como estão os nossos amigos, como estão os nossos conhecidos através das redes sociais, e é como a gente vivencia isso.
Em termos de entretenimento, bom, eu ainda me lembro do CD ser uma coisa moderna, né? Eu lembro quando os CDs apareceram, quando eu era criança era cassete, né? Os giradiscos, depois apareceu o CD, nossa, era uma coisa super moderna. A gente vê em poucos anos ficou uma coisa completamente ultrapassada, né? Hoje em dia já, que meu computador já nem tem entrada de CD, outro dia me deram um CD de fado, eu nem tinha como ouvir, não tenho como ouvir um CD. Hoje em dia eu já não tenho no carro, não tenho aqui, e não tinha como ouvir. Então, os Walkmans também, né? A gente ia no ônibus com esses Walkmans enormes, cassetes de vídeo, então tudo coisas que a gente ainda se lembra de serem muito modernas, há 10 anos atrás. Hoje em dia, mais de 8 milhões de horas de vídeo são assistidos por hora. 8 milhões, né? Então, se a gente pensar 8 milhões, 8 milhões de horas, em média cada filme tem 2 horas, dá 4 milhões de filmes assistidos por hora. É mais do que alguma vez Hollywood produziu desde que nasceu. Então, realmente, a forma de entretenimento também se transformou profundamente em termos de comércio, né? Então a gente sabe que muitas indústrias se transformaram com o digital. Aqui um exemplo de uma agência de viagens, né? A nossa forma hoje em dia, qualquer pessoa que está aqui se quer fazer uma viagem, a primeira coisa que ela faz vai na internet, né? Compra o voo, escolhe o hotel, prepara os lugares que ela quer visitar, tudo online. Então, o comércio se alterou profundamente. Hoje em dia, no Brasil, a gente tem 51 milhões de pessoas que compram online. No Brasil, esse ano. Então, 1 a cada 4 brasileiros já comprou online e é comprador online frequentemente. Então, realmente o comércio também se transformando muito. Bom, isso só para dar um contexto de como a nossa vida está se transformando muito rapidamente com o digital, a nossa forma de viver. Acho que os que daqui têm filhos, né, a gente olha para os nossos filhos e já vê um fosso enorme, porque realmente eles já nascem na geração digital, né? Então eles já são geração digital. Enquanto a gente passou por essa revolução, a gente viveu, como eu estava mostrando aqui há 10 anos atrás, de uma forma, e agora a gente vive de outra, eles já nascem nessa revolução digital. Então, para eles já são nativos, já é uma coisa muito mais natural para a gente. Tem essa imagem que eu gosto muito da eleição do Papa Bento, né, há 9 anos atrás. O tempo passa rápido, eu lembro perfeitamente era o João Paulo II, depois o Bento. Em 2005, essa foi a eleição dele na Praça de São Pedro, em Roma. A gente vê ali embaixo à direita um celular daqueles que abria, né? Era super legal, todo mundo tinha. E essa eleição do Papa Francisco em 2013, né? Então, passado 8 anos, a gente vê que praticamente todo mundo está vivenciando o acontecimento através de um celular, através de um tablet, tá? Então, diferença de 8 anos e uma forma de viver os acontecimentos completamente diferentes. A gente tem esse cenário na partida de futebol, no show que a gente vai, na própria balada, em todos os lugares que a gente vai, ou a gente está vivenciando através do celular para partilhar com os outros que a gente está vivenciando esse acontecimento, ou praticamente ele não está acontecendo, né? A gente vai num lugar, tá vendo uma coisa super legal, tem logo que tirar uma foto, colocar no Instagram, no Facebook, mandar por e-mail para todo mundo, senão parece que a gente não está vivenciando. E é essa forma como a gente vive hoje em dia. Bom, não querendo assustar, né, com toda a mudança, mas vendo isso, obviamente, como uma coisa positiva, uma coisa que a gente acredita muito no Google é que essa revolução e essas transformações, elas nunca foram tão lentas, né? Então, se a gente pensar que tudo isso que aconteceu nos últimos anos foi tão rápido, a gente acredita profundamente que nunca foi tão lento, que no futuro vai ser muito, muito mais rápido essas alterações que o digital está trazendo para a nossa vida. E, na verdade, esse futuro já está aqui, né? Se a gente quiser pensar, mas como vai ser nossa vida daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos... Muito fácil. A gente já tem, o futuro já está aqui e a gente já consegue ver através de carros que dirigem sozinhos, internet no nosso relógio, o Google Glass, né, óculos com a internet nos óculos. Então a gente já consegue ter um cheiro do que vai ser o futuro, né? Então imagina realmente, a gente tem internet na ponta do olho, né? Ou na ponta do ouvido, onde for, mas realmente numa facilidade muito grande. Eu acho que se a gente
estivesse falando aqui daqui a 5 anos, eu vou fazer assim no ar e vai ter uma tela, e aí eu vou fazer assim, vou mandar uma foto para os meus pais que estão em Portugal. Então realmente vai ser ainda tudo muito mais integrado, né? E a internet das coisas é exatamente isso, é todos os objetos conectados à internet com essa inteligência. Então realmente muito interessante o mundo em que nós vivemos. Acho que é um privilégio viver nessa fase da humanidade. Eu pelo menos acho muito, muito entusiasmante. Mas enfim, é isso que acontece, né? E no Brasil? O que está acontecendo no Brasil, né? Acho que a gente ainda tem ideia, quando eu cheguei aqui ao Brasil há 3 anos, a internet é uma coisa de nicho, é só para rico e não sei o quê. Então eu trago aqui esse estudo que eu gosto muito, né? Que eu acho que quebra um pouco esse paradigma, né? Esse é um estudo que foi feito ano passado, 2012, há 2 anos, nas favelas do Rio de Janeiro, né? O observatório aqui, foi uma notícia da Folha de São Paulo, um observatório de ONGs que mapeou as favelas do Rio de Janeiro. E eles descobriram que 9 a cada 10 moradores de favela carioca com menos de 30 anos acedem à internet. E a sede da própria casa, né? Então acho que essa é uma ideia que ajuda a quebrar muito esse paradigma de internet é de nicho, é para rico. Não, realmente no Brasil a internet já é um meio de massas. Então, hoje em dia a gente tem 120 milhões de usuários de internet no Brasil, 120 milhões. E crescendo muito rapidamente, né? Esse é um gráfico dos usuários da internet. Se a gente vir em 2000, né, 14 anos, a penetração de internet no Brasil era praticamente zero, então praticamente ninguém tinha acesso à internet. E olha como cresce, né? Olha como em 14 anos, basta pensar que nos últimos 2, 3 anos dobra, né? Então a gente já está a caminho dos 200 milhões, muito rapidamente a gente vai chegar lá. A perspectiva para 2015 é que seja 150 milhões. E acho que é fácil, né? A gente vai no ônibus, vai na rua, em qualquer lugar, todo mundo todo mundo está com o celular na mão, acedendo. Tem internet, tem no trabalho, tem na escola, tem na LAN house no centro da vila. Então é realmente uma mídia que chegou e que já está massificada no Brasil. Só para dar alguns números que às vezes a gente não tem noção de como a internet já é uma mídia de massas no Brasil. E só para dar aqui uma ideia em termos de classe social, né, que a gente gosta muito de olhar para a classe. Obviamente vocês profissionais de marketing, isso importa muito porque está muito ligado ao poder aquisitivo, né, a consumidores. Desses 120 milhões, aproximadamente 1/3, 1 a cada 3 das pessoas que estão na internet são classe AB. Né? Então, aproximadamente 40 milhões de usuários da classe AB, que são obviamente os de maior poder aquisitivo, que dá praticamente todo mundo das classe AB, 9 a cada 10 da classe AB tem acesso à internet e usa a internet com frequência. Né? Se a gente olhar para a classe C, né, que é o grande poder aí, de grande poder crescendo aí muito rapidamente no Brasil, aproximadamente mais 60% dos usuários da internet são da classe C. Tá? Então, quando você comunica para a internet, mais de metade das pessoas que você está atingindo, elas são da classe C. Hoje em dia já são mais de metade, 5, 6 a cada 10 pessoas da classe C no Brasil acedem à internet, né? As cabecinhas que vocês veem do lado direito do gráfico. Então, 5,5 a cada 10 pessoas da classe C acedem à internet, que são 60% dos usuários de internet no Brasil, 75 milhões de pessoas. E depois classes D e E ainda incipientes, crescendo obviamente, mas ainda incipientes. Então, a gente vê aí praticamente todo mundo da classe AB tá na internet e grande parte, mais de 60% da classe C tá na internet. Então, esse é o panorama e essas são as pessoas que você consegue comunicar na internet. O celular é uma coisa que eu acho que é uma ideia que a gente tem que reforçar bastante, porque é um dos grandes impulsionadores do crescimento da internet no Brasil. Então, hoje em dia, 55 milhões já acedem à internet através de celular. Tá? E não são celulares daqueles antigos, pequenos, de WOP, que não andava, não. São smartphones, tá? Esses aqui que eu tenho no meu bolso. Então são smartphones, 55 milhões de brasileiros acedem à internet através de smartphones. A gente sabe que hoje em dia praticamente todos os telefones
que são vendidos no Brasil já são smartphones, né? Então, essa viragem está acontecendo muito rapidamente. Praticamente todo mundo terá smartphones à medida que for renovando os seus celulares, porque hoje em dia já existe caros, baratos, já existe tudo. E é uma coisa altamente massificada. E você vê o poder que isso dá, né? Que no bolso eu consigo ter esses smartphones, ele já tem mais poder que são mais poderosos e têm mais capacidade do que os próprios computadores, né? Bom, depois a gente vê o acesso, né? Todo mundo tem acesso, mas como que o brasileiro interage com a internet? Bom, os brasileiros passam mais tempo online do que em qualquer outra mídia, tá? Então, recentemente, o uso de internet ultrapassou o uso da TV, né? Que a gente sabe que o brasileiro tem uma grande tradição de assistir TV e é realmente a mídia mais importante, com mais poder, enfim, que continua sendo. A internet ultrapassou em termos de uso, tá? Então, o que a gente vê realmente é que uma vez que o brasileiro tem acesso à internet, ele tem um relacionamento muito intenso com a internet. Ele está praticamente todo dia na internet. Então a gente tem aqui alguns dados. A gente diz que se a gente está acordado, está conectado, né? Então desde que a gente acorda, né? A gente ainda está na cama, acorda, já dá uma espiadinha, já vê as principais notícias, as redes sociais, acorda, vai tomar banho, às vezes está no banheiro e já está e continua usando. Então a gente vê depois no trânsito, no trabalho, cafés e restaurantes, né? Até restaurantes. Então às vezes a gente olha para uma mesa, tá todo mundo olhando para o celular, nas próprias compras, né? Você imagina o poder de você estar fazendo compras e estar com o celular, vendo os preços na loja do lado, vendo as opções que você tem. Então, realmente, os celulares vieram ajudar muito a isso, né? Então, a gente está praticamente conectado o dia todo, né? Acho que se a gente pensar aqui, pessoas que estão aqui nessa sala, vocês que estão aí desse lado, né? A gente acordou hoje, ainda são 9 e pouco, né? Então a gente duvido que alguém ligou a TV, né? Ainda é cedo. Talvez quem tem carro, quem foi de carro para o trabalho, talvez ouviu um pouquinho de rádio. Jornal, duvido que alguém comprou um jornal aqui para ler, mas com certeza leram as notícias na internet, já mandaram um e-mail, já acederam à internet para ver o que está acontecendo. Então a gente vê, são 9 e pouco da manhã, a gente já acedeu à internet, não teve contato com qualquer outra mídia ou teve pouco. Então realmente a internet é a mídia mais usada do Brasil, isso é muito fácil para a gente entender enquanto usuários, né? Mas acho que muitas vezes a gente vê um fenômeno muito interessante que é a gente enquanto pessoa física, né, o nosso lado PF, ele adere muito rapidamente a essas tecnologias, né? Então todo mundo tem um celular, todo mundo tem computador, tablet, passa o dia na internet, fala no Skype com a família, passa o dia no WhatsApp, então vai no Facebook. Então a gente tem essa vivência, mas enquanto profissionais, né? Enquanto marketeer, você, enquanto profissional de propaganda, de comunicação, de publicidade, como é que você fez esse shift para o digital, né? Porque muitas vezes a nossa pessoa física já foi, mas nosso lado profissional demora um pouco mais para ir, né? Então demora um pouquinho mais para se adaptar. Então realmente um dos principais, o que a gente tem que ver é que a internet, mais do que uma nova mídia, mais do que tudo isso, ela mudou o consumidor, né? Mudou o teu consumidor, o consumidor dos teus produtos, dos teus serviços, a pessoa para a qual a tua empresa quer comunicar, você quer tornar a tua marca conhecida, ele mudou com o digital, ele consome de uma maneira diferente, ele decide de uma maneira diferente por conta do digital. Só para mostrar aqui algumas ideias de como o nosso consumidor mudou, acho que essa imagem é muito interessante porque a gente mostra um hábito que a gente tinha, né? Eu pelo menos tinha, acho que todo mundo, as principais as famílias, né? A gente terminava de jantar e todo mundo se sentava em volta da TV para ver a novela, para ver o que passava, né? Hoje em dia, bom, se a gente tiver sorte, pode ser que a família fique toda na sala, mas aí já é uma sorte, né? Porque cada filho vai para um quarto, a mãe vai para a cozinha, cada um vai para o seu lugar. Mas enfim, se a gente tiver sorte e todo mundo ficar na mesma sala,
a gente vai ver um pouco esse cenário, né? Cada um vai estar com o seu aparelho. A TV vai estar ligada, o filho vai estar no celular, a menina vai estar no computador, no Facebook, né? Então, a gente vê que esse cenário se alterou bastante. Esse é o seu consumidor com quem você quer comunicar. Então, esse consumidor hoje tem mais opções, tá? Então, não querendo assustar, mas mostrando um pouco o que a gente vê hoje em dia, os consumidores conectados, eles representam 70% de todo o consumo no Brasil, né? Então, é fácil a gente pensar que a maioria dos usuários da internet são classes A, B e classe C, obviamente com poder aquisitivo maior, 70% de todo o consumo no Brasil ele está conectado. Então, ele vem de pessoas que têm acesso à internet. E você imagina, uma pessoa que tem acesso à internet, ela está com o computador, o browser lá aberto, ela tem 10 tabs abertas, cada uma de cada loja, e ela, à distância de um clique, ela vai de você para o teu concorrente. Ela vê todos os preços, não é que ela está na loja e não tem opção. Ela está no computador, ela tem 10 opções de onde ela pode comprar 1 quilo de laranjas com todos os preços, à distância de um clique. E mais, ela compra laranja num lugar, compra maçã do outro, compra shampoo no outro, no que for mais barato. Então, uma quantidade de opções que realmente vem alterar a forma como o consumidor toma as suas decisões. Mais informação, tá? Então, como a gente via, à distância de um clique, eu tenho toda a informação do mundo aqui no meu celular. A gente sabe que hoje em dia, o consumidor, antes de tomar a decisão de compra, ele usa 5 a 10 fontes de informação, tá? Então, quanto mais tempo de decisão, quanto mais demora, quanto mais custa a decisão de compra, né? Então, por exemplo, vou comprar uma TV, vou comprar um automóvel, que são coisas que a gente demora mais para decidir, mais informação eu preciso, né? Quanto mais informação eu preciso, mais o digital tem um papel preponderante, porque internet é informação. Então, 5 a 10, o teu consumidor, antes de optar por você, ele contata com 5 a 10 fontes de informação, onde o digital tem um papel importante e muito maior complexidade, né? Então, tem essa imagem que eu gosto bastante, que eu gosto muito de novela, né? Desde criança que eu via novela lá em Portugal, a Tieta, o Roque Santeiro, todas essas fez parte da minha infância. Mas tem um fenômeno muito interessante que acontece com as novelas, que desde 1990, se a gente olhar lá, a Rainha da Sucata, né, Senhora do Destino, essa última Avenida Brasil, que é a última que eu vi, que era super interessante, a cada 10 anos ela perde 10 pontos de audiência, tá? Agora em 2014, mais rápido ainda, em 2 anos perdeu 10 pontos de audiência para essa nova novela que está passando, né? Isso não é porque as novelas estão piores, né? Elas estão cada vez melhores e cada vez mais viciantes. Isso é por causa de opção, tá? Então a gente vê que há 20 anos atrás, lá quando dava a Rainha da Sucata, que opções a gente tinha? 7 canais na TV aberta, não tinha mais, né? A gente sentava, deixa eu ver, tem 7 opções aqui, é tudo que eu posso ver, vou escolher essa. Depois, nos anos 2000, a gente começa a ter TV paga, que são mais de 200 canais que a gente tem aí de opção. Hoje em dia, com a banda larga, com acesso à internet, com TV paga, TV aberta, a gente tem praticamente conteúdos infinitos. Então, é muito mais difícil que todo mundo vá ver a mesma coisa. Cada um vai ter o seu interesse. Eu vou ver um videozinho de cachorrinho saltando no jardim, a Marta vai ver vídeos de cozinha porque ela quer fazer um bacalhau. Cada um vai ver o seu conteúdo. Então, muito maior complexidade para você que quer comunicar com essas pessoas. Porque antes era fácil, né? Se eu quero que todo o Brasil conheça o meu produto, eu vou fazer um comercial no intervalo da novela e tem aqui 60 pontos, praticamente todo o Brasil vai conhecer o meu produto. Agora isso fica cada vez mais difícil, né? Cada vez a audiência está totalmente fragmentada, e isso acontece não é só na TV. Então, só para mostrar aqui o crescimento de como esse fenômeno é muito grande, o crescimento dos assinantes de TV paga nos últimos anos no Brasil, o crescimento dos assinantes de TV paga, banda larga, a gente tem a direita também, aumento do número de publicações, imprensa, revistas e jornais, acontece o mesmo fenômeno, né? Então, olha como crescem 6 mil publicações que a gente tem no Brasil, então, revistas sobre tudo e mais alguma coisa, e tudo isso em dezenas de aparelhos, né? Então, imagina a complexidade, você vê TV no laptop, você lê notícia no tablet,
você tem o GPS, você tem Netflix, que você vê os conteúdos que você quer. Então imagina a complexidade para você que quer comunicar com essas pessoas. Essa pessoa que antes terminava de jantar e ia ver a novela, e você colocava um comercial lá e todo mundo te via. Hoje em dia essa pessoa acede por dezenas de aparelhos a uma infinidade de conteúdos. Então você tem que ser omnipresente e estar em todo lugar. E acho que esse é o grande desafio hoje em dia do marketing, é realmente se fragmentar para conseguir estar em todos esses lugares, né? E aí deixa a pergunta, você está pronto? Você está pronto para lidar com esse novo consumidor, com toda essa nova complexidade? Começando a falar um pouquinho de marketing, né? Então você que está na indústria de comunicação, o que tudo isso importa para você, né? Ok, o seu consumidor mudou, como que eu posso aproveitar essa oportunidade, né? Então a gente fazendo assim, simplificando, né, o funil típico de marketing, né, desde o estímulo, a consideração, a compra, a lealdade, simplificando os dois momentos-chave do marketing, estímulo e compra, né? Então, esses são, acredito que sejam os objetivos de vocês quando comunicam. Primeiro, se eu tenho uma marca, se eu tenho uma empresa, eu tenho que as pessoas conhecerem, fazer as pessoas conhecerem a minha marca, e depois no momento que elas vão decidir comprar um produto ou serviço, que elas escolham o meu produto, né? Então, basicamente esses são os dois grandes momentos de marketing que a gente tenta trabalhar enquanto profissional de marketing. Como que o Google pode ajudar em cada um desses, né? Então, entrando aqui um pouco, primeiro, o estímulo. Como que o Google pode ajudar você a dar a conhecer ao Brasil e, quem sabe, até ao mundo todo fora do Brasil, por que não, né? Então, se eu tenho no meu celular um mercado potencial hoje em dia de 3 bilhões de pessoas com acesso à internet, por que não? Por que eu tenho que ficar só pelo Brasil? Então, realmente, em termos de estímulo, o que a gente tem? A gente tem, por um lado, o YouTube e, por outro lado, o display, tá? Então, o que a gente diz é combine YouTube, peça ajuda da sua agência que está aí com você. Queria conversar um pouquinho agora sobre YouTube e display, como você pode combinar essas duas plataformas para aumentar o alcance da tua campanha e a notoriedade da tua marca, né? Então, duas ideias principais sobre YouTube mais display. A primeira é alcance, tá? Então, se a gente vir hoje em dia o YouTube mais a rede de display, cobre 95% de toda a população da internet no Brasil. Então, praticamente todo mundo você consegue atingir se você tiver nessas duas plataformas, né? Então, só para mostrar realmente que o Google com a rede de display com o YouTube tem a maior audiência na internet brasileira, né? Então, vocês veem aí, esses dados são de outubro, né? Então, mês passado, muito recente, a gente vê aí que a rede de display do Google é a propriedade da internet brasileira com mais alcance, chega a 94% das pessoas, depois Facebook, os sites da Microsoft, MSN, UOL, depois YouTube, mas só para dar um panorama que realmente a rede de display do Google, ela tem a maior audiência de qualquer propriedade que você consegue fazer. Então, realmente, essa ideia de alcance, de chegar praticamente a todo mundo. E uma coisa que é interessante é que não é só na internet, né? Mesmo que a gente olhe para todas as mídias, mesmo que a gente isole a rede de display, o YouTube, a internet, compare com as outras mídias, se a gente escolher, vamos imaginar o target típico de marketing, 18 a 49 anos, classes ABC, a internet já seria o terceiro maior meio em termos de alcance, tá? Então, realmente aqui a internet se posicionando como uma mídia de massa de comunicação, que você pode ver, se a gente comparar em termos de canais de vídeo, né, forçando aqui um pouco o YouTube, vídeo, a gente sabe que o brasileiro, das formas de comunicação que mais gosta é vídeo, né? Então é realmente uma forma simples, divertida e que gera um engajamento muito interessante. O YouTube seria o terceiro maior canal de vídeo, tá? Então depois aí de Globo, Record, YouTube seria o terceiro, só para dar uma perspectiva que às vezes a gente não tem tanta noção realmente do alcance da internet e das propriedades do Google. Eu acho que também reforçando aqui para dar uma noção, o YouTube ele chega a mais pessoas que todos os canais de TV paga juntos, todos. Então se a gente vir hoje, mais brasileiros acedem ao YouTube do que eles têm TV pago, do que eles acedem à TV por assinatura em casa, tá? Então são 73 milhões de brasileiros que acedem ao YouTube, 58 milhões que têm acesso à TV paga. Então, quando a gente estiver
pensando, colocar aqui em TV paga e tal, lembre-se que o YouTube, você consegue chegar a mais pessoas que em qualquer canal, todos juntos, que você pode fechar a TV paga só para você, no YouTube você chegaria a mais pessoas, né? Então, mostrar um pouquinho o que é o YouTube no Brasil, espero que vocês sejam espectadores ativos do YouTube, mas realmente a gente já tem programas muito interessantes, né? Então, de música, Galinha Pintadinha, quem tem filho sabe perfeitamente que é a Galinha Pintadinha, Porta dos Fundos, aí Camila Coelho, Luan Santana, SBT, então assim, muitos canais, produção de conteúdo muito boa, que faz do YouTube hoje em dia realmente um canal de referência. Bom, mas alcance não é tudo na vida, né? Então, assim, nem todos nós temos o objetivo de chegar a todo o Brasil, né? Então, realmente só para mostrar que se a gente quiser, a gente consegue, né? Através da internet, mas a gente sabe que alcance não é tudo na vida, a gente não quer chegar a todo mundo, muitas vezes a gente é um negócio local, atua só em determinado estado, a gente tem um produto que poucas pessoas, que vai ser um nicho, pessoas só com aquela necessidade, né? Então, a gente precisa de eficiência, né? O que eu preciso é de otimizar o meu orçamento e chegar exatamente nas pessoas que podem ser potenciais consumidores do meu produto. Tem essa frase que eu adoro, né? Uma das minhas preferidas desse senhor, que é o John Wanamaker, ele é considerado um dos pais do marketing, e da publicidade moderna. Ele era um merchant, né, um comerciante lá de 1900 e no início do século na Filadélfia, né? Ele tinha uns armazéns que depois vieram a ser o Macy, e ele tinha essa frase que eu acho que é muito interessante, que ele dizia que metade do dinheiro que eu gasto em publicidade é desperdício. O problema é que eu não sei qual é essa metade, né? Então a gente sabe, quando a gente está fazendo aí uma propaganda, a gente sabe, metade das pessoas que estão vendo nunca na vida vão comprar o nosso produto, acabaram de comprar, são super fiéis a outra marca, não tem essa necessidade, mas a gente tem que comunicar, né? Então a gente sabe que realmente o desafio do marketeer, o desafio que a gente tem aí na cabeça é olhar para 200 milhões de pessoas no Brasil e tentar, quais são aqueles que podem comprar o meu produto, podem estar interessados para eu gastar o meu investimento de marketing só com eles. É um quebra-cabeças muito difícil, né? Então, o que a gente faz? A gente olha para a população, a gente vê, deixa eu fazer aqui um target, dizer, mulheres dos 18 aos 35 podem estar interessadas no meu produto, vou comunicar com essas. Isso começa logo por ter um problema, né? Aliás, dois problemas. A primeira é que pessoas vão ficar de fora, né? O fato de... Pode ter um homem com 50 anos que vai comprar o meu produto, pode ser o pai da menina, né? Ou às vezes a gente acha que sabonete é só a senhora que compra, mas muitas vezes é o pai que vai comprar o sabonete. Então, quando você faz um targeting, muita gente que pode comprar o teu produto, ele não vai estar nesse target, né? E depois outro problema é que mesmo dentro desse target, muitas pessoas não estão interessadas, né? Então, eu estou aqui com a Gabi, somos mulheres, estamos na mesma faixa de idade, né? Ela é mais nova, mas enfim, dos 25 aos 40, estamos as duas na mesma faixa. Provavelmente temos a mesma faixa de renda e temos padrões de consumo completamente diferentes, né? Eu vou nas minhas lojas, elas vai na delas. Então, a gente achar que porque alguém é mulher, tem a mesma idade, é da mesma renda, vai ter o mesmo padrão de consumo, isso está ultrapassado, não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Então, esse é um dos problemas. E depois, o que a gente faz? Então eu acho, a gente pega nesse target, acho que é mulheres 25 aos 40, vou fazer essa página de revista que eu acho que tem pessoas com esse público. Muitas das pessoas que estão lendo essa revista, elas não estão nesse target, né? Ainda que eu estivesse acertando no meu target e fossem mulheres com 25 anos, muitas das pessoas que estão lendo essa revista não são. É o tal desperdício que o John Wanamaker fala lá, né? E depois ainda tem um terceiro problema, é que mesmo que eu esteja mostrando o meu anúncio para a pessoa certa, a gente tem um estudo que 3 a cada 4 anúncios não são vistos, tá? Eles simplesmente não são vistos, porque a pessoa está fazendo zapping, a pessoa adormeceu na frente da TV, porque a pessoa passa a página da revista assim, porque a árvore está tapando o outdoor, né? Então, porque o panfleto alguém entregou pra gente, a gente joga no lixo depois. Então, assim, a gente hoje em dia é bombardeado com tanta publicidade, tanta informação, que o que a gente faz a gente desliga. Então,
3 a cada 4 anúncios, mesmo que a gente esteja, acertei no target, estou mostrando para a pessoa certa, ela simplesmente não assimilou a mensagem, não se engajou, né? Então, o que a gente acha? Que a internet veio para resolver todos os seus problemas, né? Mas realmente, mostrar um pouco da eficiência da comunicação na internet. Imagine que você conseguia saber exatamente quem são as pessoas que estão interessadas no seu produto e só pagar por elas, né? Então, você só pagar por quem realmente se interessou pelo teu produto, sem desperdício, sem tudo isso. É exatamente isso que a gente tenta fazer, né? Então, nas mídias tradicionais você paga independentemente se a pessoa viu ou não viu, se é a pessoa certa ou não. O que você pode fazer na internet é um target one-to-one, um a um, com a pessoa e voluntário, né? Então a pessoa, ela decide se ela quer interagir ou não com o teu anúncio e só se ela interagir é que você paga. Então realmente para acabar com essa ideia de desperdício. Então realmente no YouTube você só paga quando alguém assiste realmente o teu anúncio, né? Então só se a pessoa escolhe ver, né? Então eu estou lá vendo um vídeo super legal, aparece aquele botão pular anúncio, né? Durante passar 5 segundos eu posso pular se eu quiser. E eu decido não pular, né? Então eu tenho um botão, eu decido não pular, eu decido engajar com a tua marca, eu assisto por 30 segundos e só no final desses 30 segundos é que realmente você paga. Depois ainda pode compartilhar, ver outros anúncios, fazer tudo isso que você não paga. Então você realmente só paga por quem realmente decidiu assistir ao teu anúncio. E olha o nível de segmentação que você pode fazer, né? O tal one-on-one que eu falava. Isso é um exemplo aqui de alguém que está vendo o bolinho, a receita de bolinho de bacalhau e aparece aqui um anúncio, nesse caso, de uma empresa de alimentos que está comunicando com alguém que está interessado em receitas, né? E ela tem uma oferta de alimentos no momento em que a pessoa está vendo uma receita. Então, no momento em que a pessoa está aberta a ouvir mensagens relacionadas com aquilo que ela está fazendo naquele momento, que é vendo receitas de cozinha, e você só paga por ela. Então, olha a dupla eficiência, né? Só fala com alguém que está interessado no momento certo, e só se ela escolher interagir com o seu anúncio, né? E realmente olha o que você pode, quando você está assistindo um vídeo do YouTube, o nível de engajamento e de interação que você pode ter. Então, você fez uma buscou lá bolinho de bacalhau, você pode ver outros vídeos da marca, você pode ir para os sites da marca, pode adicionar aos favoritos, inscrever no canal, classificar. Então, olha o nível de relacionamento que você está tendo com a marca. Partilhar com os amigos, comentar ou responder aos comentários. Então, realmente é uma eficiência da mensagem, uma recordação, um nível de atenção que a pessoa vai ter com o seu vídeo muito, muito grande, né? E tudo acompanhado em tempo real, medido em tempo real ao detalhe, né? Então, se vocês já entraram aí numa plataforma do Google AdWords, está aí um exemplo. É muita informação, é informação a mais, então vocês precisam claramente da ajuda da agência de vocês que está aí do lado, para ajudar vocês a navegarem toda essa complexidade, porque realmente você tem toda a informação que você quiser saber em tempo real do impacto da sua campanha. Então, quantos vídeos estão sendo vistos, por quem, durante quanto tempo, quantas vezes as pessoas estão vendo, quantas subscreveram o canal, quantas entraram no site, quantas pesquisas da marca elas fizeram, toda a informação você tem, né? Então, continuando aqui, pensando agora um pouco, saindo um pouco de YouTube, entrando na rede de display, né? Porque sempre a combinação YouTube com rede de display, o mesmo tipo de segmentação, né? Então, a pessoa está lendo sobre uma receita de cozinha e vê o seu anúncio, só se ela clicar, entrar, continuar a interação na tua marca, que você paga. E o que é a rede de display do Google? Não entrando muito em detalhes, deixo isso para a agência de vocês, mas basicamente são milhões de sites que cobrem 94% dos usuários, como a gente já viu, de internet no Brasil, que tem parceria com o Google para nós colocarmos os seus anúncios nelas, né? Então são milhões de sites, estão aqui alguns exemplos de vários temas, né? Então finanças, entretenimento, mulher, notícias, enfim, o que a gente quiser. O problema aqui, mais uma vez, vocês precisarão da agência de vocês, é como navegar nessa complexidade, né? Onde que no meio de tudo isso eu encontro as pessoas certas, milhões e milhões de sites, mas onde está a pessoa que eu quero comunicar?
Tem vários tipos de segmentação, de formas que a gente pode encontrar essa pessoa certa, né? A gente às vezes só tem uma pessoa certa, né? Às vezes tem mais, mas pra gente, dependendo do tamanho do seu negócio, como que a gente pode encontrar elas, então, essas pessoas? Então, tem segmentações por tópicos que a gente olha qual é o tema do site, né? Então, se o site é de receitas de cozinha, eu sou de alimentação, eu vou querer aparecer nesse site. Tem contextual, qual é o conteúdo da página? Então, a gente escaneia todo o conteúdo e consegue ver exatamente qual que é o conteúdo da página. Então, se está falando uma notícia de canalizadores e você é um canalizador, você mostra o seu anúncio naquele momento. Tem segmentação por interesse, né? Então, se alguém que ultimamente está navegando muito por páginas de viagem, de agências de viagem, de a Torre Eiffel, talvez essa pessoa está interessada em viagens e vai para Paris, deixa eu mostrar um anúncio de um hotel em Paris para essa pessoa. E o remarketing também, né, que é uma ferramenta, uma forma de segmentação altamente eficaz. Não sei se vocês já sabem o que é, mas é realmente você continuar comunicando com as pessoas que já entraram no seu site, né? Então a pessoa vai no seu site, vê a sua oferta e depois eu continuo mostrando o meu anúncio para ela. É muito eficaz para lealdade, para recompra, para upsell, para tudo isso. Bom, não quero cansar vocês. Cadê minha água? Alguém tirou? Tava minha água aqui. Ah, tá aqui. Desculpem. Só antes da gente entrar aqui para a segunda parte. Então, a gente passando aqui para o segundo momento de compra, né? Então, espero que vocês tenham, só para reforçar na parte de estímulo, se vocês puderem, se eu estou aqui falando demais, vocês não se lembrarem de nada, se lembrarem só de duas coisas, né? Alcance e eficiência. Então, realmente, YouTube, rede de display, você consegue chegar a praticamente todo mundo que tem acesso à internet no Brasil, que, relembrando, mídia mais utilizada, terceira mídia em alcance e tudo isso, e eficiência. Então, você conversa só com exatamente a pessoa... tá bom. Exatamente as pessoas que estão interessadas no seu produto no momento certo. E assim você consegue que as pessoas que importam para você fiquem sabendo da sua marca e sabendo da sua empresa, né? Então, entrando aqui no segundo momento importante de compra, né? Bom, tá bom, todo mundo já conhece a minha marca, já conhece a minha empresa, legal, mas como faço a pessoa escolher a mim no meio de tantos concorrentes, né? O que eu quero é que ela, no momento certo, no momento de comprar, ela me escolha a mim, né? E não que todo mundo sabe quem eu sou, mas ninguém me compra, né? No final do dia, todo mundo quer ver a curva de vendas lá subindo mês a mês. Como que o Google e a internet podem ajudar você a capturar essa demanda que a gente vê dos consumidores online? Bom, a gente não tem aqui interação, não pode conversar, senão eu perguntaria para vocês qual a maior atividade online no Brasil, né? Então, estão respondendo? Bom, não estou ouvindo, mas a maior atividade online no Brasil, espero que ninguém tenha respondido Facebook, porque erraram. A maior atividade no Brasil é pesquisar, tá? Então, pesquisar, só para a gente ter noção, é a maior atividade online no Brasil e, aliás, no mundo, né? Então, se a gente olhar os top 10 mais acessados no Brasil, esses dados de setembro, né? Outubro seria a mesma coisa, todos os meses é igual. Pesquisar é a maior atividade online no Brasil, tá? Então, não perder noção que realmente o que as pessoas mais fazem, mais do que rede social, ler notícias, tudo isso é legal, mas pesquisar é a maior atividade, tá? Então, pesquisar é uma coisa que entrou no nosso dia a dia. Para vocês terem noção, são mais de 400 milhões por dia de buscas no Google. 400 milhões, a gente nem sabe o que são 400 milhões, né? Então, são 5 mil a cada segundo. Hã? Viu aqui? Em cada segundo, 5 mil pessoas no Google, no Brasil pesquisando. 5 mil buscas a cada segundo. 17 milhões durante essa apresentação. 17, isso assumindo que é 1 hora, né? Então, pode ser mais ainda. 17 milhões de buscas durante essa apresentação. Então, é realmente uma coisa massiva. A gente nem tem noção, né? Quantos mais segundos passaram e mais milhares e milhares de buscas aconteceram. A busca é a porta de entrada para tudo que acontece online, tá? É a porta de entrada. A gente entra pela busca para tudo, né? Então, se a gente pensar, alguns vezes eu hoje quero escolher o restaurante que eu vou jantar hoje, eu quero encontrar atividades para os meus filhos durante o final de semana, encontrar um hotel em Paris quando eu for nas férias, ler as notícias do dia,
procurar ideias para presente de Natal, qualquer coisa da nossa vida, a gente reflete na busca, a gente vai na busca buscar para realmente nos ajudar no nosso dia a dia, tá? Para tudo, a gente vai lá na busca, comparar opções de investimento, encontrar aulas de yoga. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente reflete na busca, né? Mas, mais uma vez, o que é que isso importa para vocês? Vocês, enquanto consumidores, com certeza usam a busca, mas enquanto profissionais, o que é que isso importa para você? Bom, o que isso importa para você é o que os consumidores fazem antes de comprar. Busca, tá? Então, antes de comprar, a pessoa passou pela busca e deu uma indicação na busca de que ia comprar. Então, no Brasil, 52% dos internautas buscam online antes de realizar uma compra. Dependendo do produto do setor de atividade, esse percentual vai até 90%, 95%, 100%, né? Se a gente pensar hoje, por exemplo, uma viagem, um automóvel, uma TV, um computador, eu duvido que alguém aqui faz uma compra dessa sem dar uma indicação online, sem buscar antes as várias opções, as marcas, o preço, tudo, duvido. Porque realmente a internet e a busca tem um papel, é a principal fonte de informação na tomada de decisão de compra. Então nunca esqueça isso. O teu consumidor, antes de ele entrar pela tua loja, antes de ele ligar para o teu telefone, ele teve online, ele teve buscando sobre o teu produto para tomar a decisão. Então a gente vê que hoje em dia o consumidor ele está hiper informado por conta disso, né? Ele entra na nossa loja. Antes ele vinha fazer perguntas, mas o teu produto como é que é e as várias opções. Hoje em dia ele entra na loja e ele já sabe exatamente aquilo que ele quer. Porque antes ele pesquisou, ele viu as opções, ele já sabe o que ele quer, né? Ele chega e diz, eu quero isso, isso e isso, você tem isso, 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 porque ele está hiper informado, né? E o que a gente tem que ver é que ele já chega com a decisão meia tomada, né? Então o que a gente vê é que o papel da internet, o papel da busca no processo de tomada de decisão do consumidor é exatamente isso, é uma pré-decisão e a pessoa quando chega na loja ela já tomou essa pré-decisão. Então nunca esqueçam que a busca é realmente a principal fonte de ajuda para o teu consumidor decidir. Bom, e o que é que você pode fazer com isso? Esteja presente é o mínimo, né? Então, se o teu consumidor está buscando pelo teu produto, aqui o exemplo de carne para churrasco, mas poderia ser qualquer produto que você tem, existe uma busca ou várias buscas que são indicação de que a pessoa vai comprar o teu produto, o mínimo é você estar presente e responder para essa pessoa. Pessoa certa, no momento certo, com a mensagem certa, tá? Então, se você tem oferta de churrasco, você está comunicando com alguém que está procurando churrasco no Google, então ela sentou no computador, pesquisou, carregou Enter, ela está ativamente buscando por informação relacionada a churrasco naquele momento e você dá a mensagem certa para ela, né? E depois o que eu digo converta esse consumidor em cliente, né? Então não adianta só aparecer, a pessoa dá o clique, entra no teu site. O teu site tem que estar preparado para ancorar e gerar negócio com esse cliente, né? Então aqui um exemplo totalmente aleatório, eu nem conheço o Espeto Mania, tá? Então não tem relação nenhuma, é completamente aleatório, mas achei um bom exemplo. Você entra no site e você tem televendas, para quem quiser ligar e comprar. Você tem solicitar um orçamento, então quem quiser saber por mais informação. Você tem atendimento online, aqui embaixo, por chat, para pessoas também tímidas que não querem falar por telefone. Você tem a localização da loja, então ele está gerando tráfego para a loja. E o orçamento ali, como a gente já falou. Então, a pessoa entra aqui, o consumidor entra aqui e você tem vários pontos para transformar ele em cliente. Ou ele já está pronto, ele liga para o televendas, ou ele vai para o atendimento online e ele esclarece dúvidas, ou ele pede um orçamento, mas com certeza você consegue levar ele para um caminho muito próximo de ser cliente, né? Bom, e se você ainda não estiver convencido de que tem que estar na busca, um último convencimento de que tudo que você faça nos outros meios, ele vai parar na busca, tá? Então a gente vê hoje que você está fazendo uma página de revista, eu vou lá no trem, lendo um jornal, eu vejo um anúncio que me interessou, aquilo que eu digo quando eu estiver no computador eu tenho que ir no site desses caras. Ou a gente está vendo TV, vê um anúncio super legal, que promoção super legal, deixa eu ir saber mais sobre o que acontece aqui. Então, a gente vê que depois do impacto em qualquer mídia,
a pessoa vai na busca, né? Isso é muito simples, a gente vê na evolução de buscas no Google que tem um pico cada vez que você faz alguma coisa. Então, a gente tem indicação, estudos internos, que 79% dos consumidores impactados por qualquer estímulo, eles vão no Google buscar por mais informação. E se você não tá, vai estar o teu concorrente, né? Então, se você faz um anúncio de seguro automóvel, a pessoa vai no Google, busca seguro automóvel e você não tá, vai estar o seu concorrente e vai levar esse consumidor. Então, quanto mais não seja para você ter que casar todas as ações que você faz offline, online, é essencial realmente você estar na busca para capturar a demanda que você gerou. E só uma última ideia que eu acho que é muito importante para a gente nunca se esquecer, né? É que nosso consumidor é always on, né? E a gente tem que ser always on também. O nosso consumidor, ele é always on na internet e a gente tem que ser também. Se a gente pensar, a gente tem objetivo de vendas todo mês, né? Eu já trabalhei em várias empresas, todos os meses tem objetivos de vendas, né? Mas a gente no marketing, a gente pensa por vagas, né? Por flights. Então fazer uma campanha em março, uma em maio, outra em outubro, e em junho. Quem que bate a meta de vendas, né? Porque realmente o nosso consumidor, ele não espelha o que a gente quer fazer em marketing, né? Ele espelha o que a gente quer fazer em vendas. Ele está always on durante todo o ano buscando. Aqui alguns exemplos, exemplos super diferentes. E são buscas no Google por creme hidratante, corretores, detergente, canalizadores, espaço para eventos, que você quiser. Seja o que for o teu negócio, obviamente com maior ou menor sazonalidade, mas o teu consumidor, ele busca o ano todo. Porque como você vê, ele compra o ano todo, né? Todos os meses você tem lá vendas, graças a Deus, se tudo der certo. Então, todos os dias as pessoas estão buscando pelos teus produtos e você tem que estar também. Porque se você tiver só durante um mês, durante o ano, todos os outros meses você tá perdendo. Então, realmente, essa ideia de always on, que é muito importante quando você começa a pensar em estar presente na busca, falem com as agências de vocês para ajudarem vocês numa estratégia always on, que é realmente muito importante. Bom, e agora eu vou me calar, que eu acho que eu já falei demais, mas só realmente relembrar aqui o que a gente falou hoje. A gente falou de dois momentos muito importantes, dois momentos mais importantes do marketing, que eu acredito, espero que seja realmente os objetivos de marketing de vocês, por um lado o estímulo, fazer com que as pessoas conheçam a tua marca e a tua empresa, e por outro lado a compra, fazer com que as pessoas escolham os teus produtos e os teus serviços no momento da tomada de decisão. Para estímulo, YouTube e display, combine essas duas plataformas para realmente você conseguir aumentar o alcance da tua mensagem, com escala, com eficiência e com alcance. E em termos de compra, a busca. Capture a demanda, que os consumidores estão lá na busca, colocando o dedo no ar e falando que estão interessados em carne para churrasco. E se você tem churrasco, não deixe de estar lá, porque realmente é só capturar a demanda que as pessoas estão gerando. E é isso.